Fala galera, bem-vindo a mais um Old School, o Despertar da Experiência. E hoje estamos aqui um pouquinho diferente, quem já está acostumado. Hoje eu tive uma baixa aqui no time, mas tem uma pessoa representando muito bem, meu amigo Fred. Obrigado, Fredão. Imagina. Estar aqui hoje, pelo carinho. Bora. Fred foi um dos convidados aí no último episódio e hoje ele está aqui como co-host. Por que ele está aqui? Porque ele trouxe uma convidada muito especial, né, Fred? Muito, bastante especial. O pessoal vai adorar. Vai adorar, Fred? Vai. Você assina embaixo? Eu assino embaixo. Ah, então tá bom. Então, já que você está como co-host, então, por favor, Fred, apresente sua convidada especial hoje aqui com a Olha, gente. é uma professora muito jovem, experiente, e um carinho muito grande que eu conheço mais de 20 anos, trabalhamos juntos, a Patrícia. Né, Patrícia? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fred. Bem-vinda, Patrícia. Eu sou suspeito de falar do Fred, que eu sou muito fã dele. A gente vive brincando. Exatamente. A gente brinca muito, a gente se ataca brincando mesmo, com muito amor. Quem não né, entende, Fred? exato. Quem não conhece. Quem não conhece, acha que os dois são malucos. A gente se ama muito, respeito muito ele, porque ele é uma grande referência. E muito obrigada, André, pelo convite. Imagina, Viu? Tô muito uma feliz. honra. É um prazer tê-la aqui. O Fred falou muito bem de você. E já iniciando aqui, né? Eu não a conheço tanto quanto o Fred. E gostaria de que você falasse um pouquinho quem que é a Patrícia. Depois a gente vai falar um pouquinho da tua infância, quais foram os seus sonhos, que eu acho que toda a nossa vida é pautada em sonhos. E aí a gente vai galgando aqui ao longo da nossa conversa, explorando um pouquinho mais da tua experiência maravilhosa que eu tenho certeza que você tem para trazer aqui pra gente. Sim, Então, ótimo. conta um pouquinho. Então vamos lá, eu sou Patrícia Beires, eu tenho vou fazer 49 anos agora, em agosto. Bacana. E eu, desde muito novinha, desde criança mesmo, eu fazia aula de dança, né? Eu ia pro clube, eu tinha aula de jazz, aula de balé, essas coisas, e eu sempre dancei nas companhias de dança. E essa época de Xuxa, eu juntava ali umas 30 meninas da rua ali, juntava, a gente botava o disco, ficava dançando, eu sempre ficava ali, eu sempre fui meio que a líder da galera, porque era uma coisa que eu gostava de estar à frente ali, e eles ficavam me imitando na dança. Bacana. E daí eu sempre pratiquei muito esporte, essas coisas todas no clube, até que chegou o momento de fazer a faculdade, da época normal de fazer a faculdade, e a nossa profissão não era regulamentada na época, então não tinha aquela coisa, vou fazer educação física. Eu poderia dar aula, mas fazer outra coisa na faculdade. Então eu fui fazer jornalismo, porque eu sempre achei que eu era boa de comunicação. Legal, bacana. E eu fui fazer jornalismo. Só que eu fiz 1 ano de jornalismo e eu não aguentava, porque quando eu estava na faculdade, no campus, assim, eu olhava para a galera da minha turma, aquela galera mais descolada, aí eu olhava o pessoal da educação física passando, tudo ali, ó, tudo saudável, tudo assim, tinha acabado de vir da aula de natação, feliz da vida. Eu falava, meu Deus, eu tô no lugar errado. É isso que eu quero, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero ser feliz. Porque o que eu vivia era aquilo que eu estava vendo. E aí eu estava estudando uma outra coisa, que também tinha a ver comigo. Até hoje eu digo que eu teria me dado bem também, eu tenho certeza, no jornalismo, mas a educação física era o que eu queria. E então eu fui fazer o curso de educação física e fiz a faculdade, tudo. Eu era assim, enlouquecida pela parte da ginástica, das coletivas, né, das aulas de aeróbica, na época que chegou no Brasil, quando eu ainda era adolescente, então era aeróbica, e só depois de muito tempo veio o step. Então nessa época toda aí eu entrei para trabalhar, para fazer estágio na Runner, no 2º ano da faculdade. Nessa época a gente entrava já e podia até ser contratado, porque a profissão não era regulamentada. Entendi. Então eu entrei na Runner nessa época. E aí eu fiquei por 15 anos lá, que aí depois acho que vocês vão destrinchar essa parte toda de Runner. Fiquei por 15 anos lá. Bacana. E de lá eu tive uma carreira bem bacana, porque eu saí de lá para ir para um outro lugar, que é uma academia também grande, que é a Reebok. Fiquei 7 anos. E aí passei um ano e meio fora. Fiz Reebok também. Você fez Reebok? Reebok foi 2010 que eu entrei. Eu também por aí. estava lá. Aí eu com o Enzo. O Enzo com ele. Não. É a galera ali, uma galera gigante que foi da Runner. Muita gente foi da Runner. Ah, também? Porque por causa do Marfará, que foi um dos donos, né? Bacana. Então, tinha muita gente, até hoje tem, né? E aí, depois de 1 ano e meio, que fiquei meio fora de academia, porque eu estava criando produto digital, que eu até cheguei a lançar, isso foi em 2015, por ali. Só que aí, nesse meio tempo que eu lancei, eu conheci meu marido, e aí logo eu engravidei, e aí logo eu me casei. E aí nesse meio aí, a gente sabe que o mundo digital ele tem que ser meio rápido, porque tudo muda muito rápido. E aí eu fui me dedicar ao meu filho, aí eu entrei, eu já estava na Bodytech, Bodytech do Iguatemi.
Eu continuei, segui essa vida para ter meu filho, mas aí eu fui, dentro da Bodytech também, eu fui galgando aí um caminho forte ali nas coletivas. Eu ia muito para o Rio de Janeiro para fazer as aulas de localizada de lá, porque eu queria ter excelência na ginástica localizada, ser uma localizada carioca, para ter o DNA da Bodytech. Então, eu fiz muito isso. E aí veio a pandemia, né? E então a gente voltou, né, com muito personal, sempre foi a nossa base desde a época da Reebok, sempre foi uma base muito grande. Eu não digo tanto na época da Runner, porque antigamente não era assim de personal, mas depois na Reebok sim. E isso foi mais ou menos minha história, mas no meio disso, lá para 2008, eu fiz um programa de televisão pela Runner também, que era o Quem Perde Ganha, que era um programa do SBT, era um reality show dos obesos, tinham 14 obesos. Eu era uma das treinadoras, tinha um treinador homem e uma treinadora mulher. E foram coisas significativas que eu falo. E outra significativa é que eu trabalhei 3 anos com os profissionais do Corinthians, do futebol, que eu dava treino regenerativo para eles. Legal. Então foram experiências dentro da área que foram mais marcantes, né? E aí, disso aí... Tem história no meio disso. Tem. Não, mas é isso que é gostoso, né? Tudo que a gente faz na nossa vida, é o que eu falo, a gente tem que fazer com amor e carinho. E a gente vê, né, Fred, ela comentando aqui Você viu os olhos brilhando? Nossa, eu sou apaixonada. Sou. Então, hoje eu posso considerar que a Patrícia é uma mulher realizada. Eu sou. Sou muito, sim. Sou muito, até porque eu ressignifiquei bastante a questão da educação física, porque eu olho a educação física como você ser é um propósito e é um sacerdócio, né? Eu costumo usar essa palavra. Eu acho que é como eu considero um médico que é um sacerdócio, que é uma coisa que Deus te escolhe. Eu acho que o profissional de educação física também ele também é escolhido, porque ele tem que ter compaixão todos os dias. Todos os dias ele tem que olhar com muito amor para as pessoas. Ele tem que ter muita alegria para transmitir da forma dela, né? Por exemplo, eu já sou mais expansiva. Tem gente que não é tão expansiva, mas tem um jeito, né? O Fred sabe muito bem disso, essa coisa de escutar muito, né, Fred? O Fred é bom nisso, bem bom. Então, a gente tem essa coisa de ser um chamado mesmo, ser uma coisa muito legal. E quando você vive o dia a dia com a cabeça aberta para você ir aprendendo e vendo que o significado é muito maior do que simplesmente o treinamento, né? Que tem toda uma coisa envolvida ali que te faz feliz, porque é uma coisa que te faz feliz, não é que você só dá, você se alimenta daquilo, né? Quer dizer, existe, né? A gente até comentou acho que no episódio do Fred, que existe a parte técnica que você aprende na faculdade, mas eu acho que você acaba desenvolvendo muitas outras habilidades, né? Na sala, com o aluno, como interagir. Total, né, Fred? E essa parte também, né, Fred, da questão do coach, vamos falar assim, do psicólogo, do amigo. E acho que hoje as pessoas estão se distanciando, né, Patrícia? Muito. E aí eu vejo, até na academia lá mesmo, a gente percebe que tem muitas pessoas que às vezes pegam o profissional, o personal, como se fosse um psicólogo. Cara, não, eu preciso contar minha vida, eu preciso falar como tá com meu marido, eu preciso falar como tá com meu filho. Exato. E espero um feedback também, né? Feedback. E a responsabilidade é grande, né? Muito. É muito. É muita, né? A gente tem os alunos que estão anos com a gente, né, Fred? Que a gente tem, assim, vira um membro da família. Só que existe uma coisa que eu acho que profissional que a gente aprende isso com o tempo, é que você tem que ter sempre uma distância segura, né? Então, você tem uma relação de amizade, mas é uma distância segura, né? Você tem que ter esse profissionalismo de não entrar tanto na vida, no sentido assim, de você ficar frequentando a casa da pessoa. É assim, claro que existem exceções, mas você tem que ter sempre um cuidado para que o lado profissional seja bem definido, porque senão as coisas se misturam, se bagunçam, né? Atrapalha. E eu acho que essa coisa, você só ganha com a experiência. Então, foi aquilo que você falou. Parte técnica é muito fácil de você pegar. Várias coisas. Primeiro, se você treina. Se você realmente treina musculação, você tecnicamente, você sabe. Você até entende, da biomecânica, até que você passa a entender. Se você treinou a vida inteira, como é que você fala com um cara que treinou a vida inteira musculação não entende musculação? Óbvio que ele entende, né, Fred? Só que é diferente de você, do todo que envolve você ser um profissional de educação física, você ser um educador, um professor, porque são muitas coisas que estão relacionadas, e o Fred sabe melhor do que eu a parte, né, dessa parte do PNL, né, dessa parte toda que você estudou, o Fred estudou muito isso, ele sabe muito melhor que eu.
Talvez eu até faça muita coisa sem saber o que eu tô fazendo. Mas eu acho que a gente Não é? leva Faz. no natural, né? Porque Sim. a convivência com o ser humano faz a gente desenvolver essa habilidade de saber escutar, Sim, saber sim. até fazer com que a pessoa pense naquela atitude que ela está tendo. Com certeza. E assim, deixa eu perguntar para vocês dois hoje. Tentar colocar em termos percentuais, né? Hoje, na hora de um professor, na academia, vamos falar mais do personal que está lá no dia a dia com o aluno. Quantos por cento é técnico e quantos por cento é, vamos falar assim, psicológico, emocional? Vocês conseguem? Vai, Fred, fala O você. que vocês acham hoje em dia? Vamos lá. Para mim, Porque eu vejo que, até na Fala. época da Reebok, o Enzo conversava muito com ele e tudo. Mas eu vejo que tinha gente muito mais focado no treino. Antigamente tinha muito treino. Sim. Lógico, você cria uma amizade, você cria uma certa liberdade com os professores. Sim. Mas hoje, eu não sei, posso estar falando besteira. Eu quero ouvir de vocês que vocês têm bastante experiência. Mudou isso com o tempo? Vamos pegar alunos de 25 anos atrás, Tá. o que eles buscavam em vocês como profissional e o que busca hoje? O que vocês me É contam? que 25 anos atrás já não tinha tanto de personal igual agora, né? E a cabeça era diferente, né? Vamos por assim, 25, vamos por 20 anos atrás. 15 anos. A pessoa ia, olhava o professor, o profissional, pô, eu quero ficar assim, né? Vou ficar ali, quero ficar forte, quero fazer o quê. Ok. E aí, assim, e mesmo assim, essas pessoas que você colocava, que queriam muito, te procuravam às vezes por isso, eu tenho certeza que nenhum profissional colocou 100% do conhecimento. Porque acabava ficando 80%, 70% no máximo. Porque depois você vai criando amizade. Sim. E você vai entendendo que aquilo... O cara quer relaxar, Não o cara adianta. quer chegar no resultado. Exato. Só que às vezes o mais importante é o papo, aquele Exato. momento de relaxamento com o cliente. Hoje, passando 20 anos, cara, eu não sei a Paty, mas eu tenho certeza que a Paty também. Eu não uso 10% do meu conhecimento técnico. mesmo. Não uso 10%. Olha que O resto é mais ali, ó, Com essa troca, certeza. o olhar, a pessoa, Com certeza. como ela tá levando, como que ela foi estar com a família. Lembra da família, cabeça bem, tudo vai ótimo. Ai. Então, se a pessoa tá legal, ela vai ficar tudo bem, isso aqui. Você vai entender, vai render o treino de acordo com o estado dela. Entendi. Agora, se ela... Aí eu vou usar 100% da minha parte Exatamente. técnica, a pessoa quer relaxar, cara. Exato, a não ser que você estivesse treinando um atleta especificamente para um campeonato, uma coisa assim, que aí a pessoa Sim. está voltada para aqui. Mas é bem isso mesmo. Existem, eu concordo Vocês sentem que, total. vamos falar assim, o cliente de vocês hoje, o que eles buscam não é só o corpo. Isso, dá para sentir isso. Não. Ele busca, aliás, eu acho que o momento ali tem que ser aquele momento de refúgio, o momento que tem que ser o melhor momento do dia dele, que é ali, por isso que a gente tem que ser muito legal, né? A gente tem que ser assim, muito legal no sentido. Muito legal, Tem boa. pessoas, aí tem a característica, né? Tem aluno que de repente não vai gostar do meu jeito, que eu brinco muito, que eu sou muito assim, expansiva. Exato. Tem aluno que vai gostar de um personal mais quietinho, personal que não fala A muito. gente estava falando Cada agora, um um pouquinho tem- antes, a gente está lançando um novo episódio sobre postura. Sim. Então a postura você muda também de acordo com o teu cliente. Não, total. Agora, eu não sei se o Fred faz muito isso. Eu faço muito essa coisa assim. Eu tenho, os meus alunos, cada um tem uma característica. Então, por exemplo, tem aluno que eu tenho que ficar no old school mesmo com ele. Sim. Na musculação, né, Fred? Sim, sim. Tem aluno que eu posso brincar, eles falam que eu faço macaquice. Eu posso arriscar e fazer umas coisas diferentes mesmo, porque a pessoa gosta, ela pede isso. Agora, o que eu vejo que acontece no mercado, e eu vou falar até pelo CrossFit, porque eu pratiquei CrossFit, gosto de CrossFit, não estou falando mal, pelo contrário, eu gosto muito, gosto do LPO, mas o que acontecia muito? O coach de CrossFit, claro, tem exceções, ele acredita naquilo e ele quer aplicar em todos os alunos a mesma coisa. E não estou falando no box de CrossFit, ele vai dar o personal na academia mesmo. Então, ele acha que aquele tipo de treino é o treino que o aluno tem que fazer. E, às vezes, o aluno não tem aquela característica. Não é aquilo que ele quer fazer. Ele gosta mais de ficar no old school sem muita bissérie, né? Sem muita super série. Me explica um pouquinho assim, como que você analisa a pessoa? Você tem um checklist Nossa, gente, mental de não, peraí, deixa eu olhar. Você olha a postura, você olha a forma de falar, você olha a roupa, você olha os acessórios. Porque tudo isso fala sobre a pessoa. Sim. Né? Você não precisa conversar, mas você bate o olho, você já... Sim. Como que você lidar com isso? O que você usa para É uma a coisa, pessoa, né? é uma coisa quase que espiritual. Tem uma coisa, tem muita, isso aí é experiência mesmo. Isso aí é você lidar com gente. É feeling. É feeling. Eu gosto muito, mas é uma coisa minha. Isso não tem nada a ver com fé de nada, mas eu gosto muito de perguntar o signo da pessoa, porque gente,
As pessoas falam que... Tem muita gente que fala que não tem nada a ver, eu já acho que tem muito a ver. Eu acho que quando uma pessoa é de determinado signo, ela tem algumas coisas. Sempre pergunta, qual é o seu signo? É engraçado que é batata, porque parece que aquela pessoa sempre tem aquelas características que eu analiso ali. Termina o comportamento. Eu pergunto, é meio natural de perguntar, não é tão assim, eu vou anotar. E assim, eu acho que eu tenho um hábito, que eu não sei se é bom ou se é ruim, mas eu fico perguntando tudo da pessoa o tempo todo. Eu fico assim, mas você quer? Eu fico perguntando, que eu sou curiosa, é da minha pessoa mesmo. Então, acho que daí eu vou construindo, né, um relacionamento. Legal. Mas isso não tem muita receita, né, André? Acho que cada um tem um jeito, mas é bem a experiência, né, Fred? Só você lidando muito com gente que você sabe. E voltando um pouquinho também na vida, também pode ser no profissional, qual foi o maior desafio da Patrícia até hoje? Da vida profissional? Pode ser na pessoal e na profissional, pronto. Qual foi o maior desafio? Você fala, poxa, André, eu passei por um desafio onde eu tive muito aprendizado. Porque eu falo que a vida é um grande aprendizado. Se não existisse desafio, não existe crescimento. Sim. Né? Às vezes pode falar de desafio, a gente fala de dor, pode tocar algo que a gente não gosta de comentar, e não precisa também, fica à vontade, mas eu acredito que a gente passar isso para as pessoas, porque a gente vê muita gente passando por desafios na vida, e essas pessoas, se elas não entenderem que os desafios são necessários, elas vão sempre estar reclamando. Com certeza. E quando a gente mais reclama, menos a gente vai ter entendimento e mais daquilo a gente vai viver. Com certeza. Então, por isso que eu gosto de perguntar de desafios e superação. Sim. Porque tudo que a gente passa na vida traz um entendimento, traz um aprendizado e nos transforma numa pessoa melhor. Sim. O maior desafio que hoje eu considero muito tem a ver com a minha vida pessoal, que refletiu na minha vida, que aliás, minha vida profissional refletiu na minha vida pessoal, que foi quando eu me separei do pai dos meus 2 primeiros filhos, porque eu quis me separar, eu tinha 30 anos de idade, né? E aí eu achei que a minha vida seria de determinada forma, só que eu era nova, meus filhos pequenos, eu tinha toda uma profissão ali para focar e estava separada. E ao mesmo tempo eu também queria aproveitar a minha vida, porque eu ainda me sentia nova. Lógico. Então, o que isso me trouxe? E aí eu vou falar assim, até chegar o dia de hoje. O que isso me trouxe? Bati a cabeça pra caramba, porque eu tinha que trabalhar pra caramba, não conseguia dar atenção pros meus filhos. Eu vi os meus filhos vazios nesse sentido, me separei. Se eu pudesse voltar ao tempo, e eu não tô falando em relação ao amor, né? Eu não me separaria por causa dos meus filhos, com a cabeça que eu tenho hoje. Porque você atrapalha muito os seus filhos. Seus filhos têm que ser prioridade na sua vida. E eu acho que naquele momento não eram, né? Naquela minha imaturidade. Então, isso atrapalhou muito eles no crescimento. Hoje, que eles já são adultos, eu vejo os reflexos disso. Isso me pegou muito. Só que onde foi a superação disso? Quando eu conheci o meu marido, que aí eu tive a terceira chance de ser mãe, que isso para mim foi um presente de Deus mesmo. Legal. Porque eu entendi que era Deus me dando a terceira chance. Então, assim, eu falo que assim, eu sou com o Max, assim, tudo aquilo que eu quero, que eu acho que é perfeito. E eu falo que família é uma coisa muito preciosa, que você tem que manter, porque a família é sua base para tudo na vida. Se você mantém sua família, a sua base, você tem força para qualquer coisa na vida. Você tem força para passar por, sei lá, para alguém morrer ali do outro lado. Você tem força para você ficar sem dinheiro. Você tem força para tudo. Então, assim, essa desfazer a família naquela fase me atrapalhou muito. Atrapalhou muito a minha vida profissional. Atrapalhou muito a minha vida emocional. A vida emocional dos meus filhos. E eu acho que eu poderia até estar além do que eu tô se eu tivesse mantido a minha base. Isso para mim é uma coisa. Mas hoje eu vejo que eu consegui ter de novo uma base. E a partir dessa base, que é o meu marido, meu filho, essa paz que eu sinto hoje, eu consigo também devolver para os meus filhos maiores, né? Legal. Então, assim, essa é a superação que eu digo, porque eu não tenho aquela consciência pesada, eu faço muito pelo meu filho hoje e não faço pelos outros. Faço mesmo pelo meu filho hoje, que é pequeno. Bom. Faço até para ser o exemplo que a gente muda, que a gente melhora, que a gente se supera. Então, eu acho que profissionalmente, para você crescer profissionalmente em qualquer área, você precisa ter muito bem a sua raiz ali, familiar,
precisa valorizar muito sua família, sabe? Eu falo muito assim, né, Fred, que tá tudo certo, né? Vou até te dar depois uma camiseta da One Hug, que a gente acredita muito que na vida, tudo que a gente passa tá tudo certo. Sim. Né? Depende da forma que a gente olha. Lógico que a gente sabe, depois com o tempo, que a gente atingiu já a maturidade, teve mudança de mentalidade, fala, poxa, eu poderia ter feito diferente, mas eu tenho certeza que naquele momento você fez o seu melhor dos seus filhos. Sim. Então eu falo, a gente não deve se arrepender de nada, né, do que a gente fez, e sim fazer diferente. E eu falo que errar faz parte da vida. Se você tiver que errar, erre o máximo que você puder, mas já tente consertar também o mais rápido possível. Que é o que acontece. Porque o errar faz parte do aprendizado. Todo mundo. O que você precisa é tomar novas atitudes e não cometer os mesmos erros. Isso. Que é essa oportunidade que Deus te deu aí de ter o terceiro filho. Não, eu acho que... E aí, né, Fred, que a gente mostra que aí você tem capacidade de reaprender. Você tem não quero ter meu ego inflado quando a gente fala de humildade. Você tem que ter humildade, mas quando eu falo que eu tenho que ter humildade, eu estou tendo meu ego, né? Mas faz de conta que eu não tenho ego. É isso aí, você tem que ter a humildade para querer aprender sempre. E aí, na nossa área profissional, que eu vejo assim, quanto mais o profissional, quanto mais o professor, ele é foda, é a palavra, né? Mais humilde ele é. Mais ele é o cara que não tem frescura com ninguém. E quanto mais o cara é arrogante, é o cara que menos sabe, que tem menos experiência, né, Fred? Exatamente. Então, eu acho que isso em qualquer profissão eu vejo isso, que quando o cara é demais, o cara, a mulher é demais, eles são pessoas humildes. A postura dele é diferente. É diferente. Que a gente estava falando. Exato. Porque o cara sabe o potencial dele, o cara conhece tudo. Então tem medo, ele só tá lá para ajudar, para agregar. Ele divide. E um profissional com essa postura é diferente. É porque ele já sabe quem ele é, né, Fred? Ele não precisa ficar Não mostrando por precisa. meio de arrogância para ficar se valorizando, né? Não, porque por mais que a gente brinca, tudo, é um exemplo assim. O pessoal chega na academia, ela brinca comigo, todo mundo brinca comigo, isso aqui, mas os alunos falam assim, todo mundo usa você? Sim. Ele ama, porque ele sabe que isso é puro amor. Exato, a gente brinca. As pessoas falam assim, pô, você tem cara tão de bravo. É minha cara. É por isso que a Aí gente não teve cirurgião plástico que pode dar jeito. Mas o pessoal... Mas assim, você vê, o pessoal continua brincando e falando. Quando tem muita gente sorrindo lá, sabe o quê? O pessoal nem olha. É verdade. Olha a diferença. Verdade. A postura Eu falo se que as passa pessoas estão pra- deixando de ser verdadeiras. Sim. Verdade isso. Né? Eu acho que as pessoas se preocupam muito em criar uma imagem Isso. para passar para a sociedade ou para se encaixar no ambiente que eles vivem. E eu falo, essas pessoas estão cometendo o maior erro da vida delas. Muito, muito. Porque elas estão deixando de viver a verdade delas. E aí que entra na depressão e na ansiedade. Com certeza. Eu até diria, André, muito, doideira, né? Muito. Porque o cara quer mostrar que ele é foda. É. Eu sou foda, faço isso, faço aquilo. Eu não olho pra ninguém, não cumprimento, eu sou estrela, eu sou pó. Não é falar, é ser. É. Você pode ser e ser humilde, conversar com as pessoas normalmente. Não precisa, deixa suas atitudes mostrar que você Isso. é o cara. E não fazer de conta com o nariz empinadinho, tratando as pessoas de qualquer jeito. A postura vai mostrar isso para todo verdade. mundo. Eu falo Muito que verdade. eu fiz. Eu não sou uma pessoa que treina muito, mas já frequentei bastante academia. Você já né? treinou bastante. Já treinou Mas eu sou aquele que paga e não vai. Mas É um bom Tá cliente. é um bom cliente, eu sou um bom Mas cliente. Tá melhor agora, tá melhor. Eu preciso voltar com o Fred. Foi a melhor fase, eu falo. Propaganda aqui, ó. Indico. Assina Não, embaixo. se eu fosse aluna, eu ia contratar ele, certeza porque absoluta. Fredão é fera. Ia ele- mesmo. Não, Nossa. ia te matar. Ia. Ia te matar Ia de me manhã. matar mesmo. Mas ele me contratava também. Eu ia fazer você fazer um monte de Nossa, tripulia. não. Eu tenho um vídeo do Fred fazendo hit numa aula minha de corrida, ele fazendo aqueles tiros na tabata. Tica, tica, correndo pra caramba, dançando, ainda fazendo assim, ó. Vou te mostrar. Ah, não, essa aqui a gente vai trazer no próximo episódio, viu, pessoal? Aguarde o Fred fazendo hit. Minha defesa é meu irmão, que é muito parecido. Ah, tá. Então, deles não Era sou eu, ele, não, né? Não sou eu, Tá não. certo, tá certo. Mas eu falo que a academia, eu vejo a academia como um ambiente realmente de recarregar energia, desestressar, né? É isso que eu enxergo a academia. E André, que nem eu sou um cara que eu não sou nossa, treino, gosto. Não gosto de treinar, mas eu sei que é preciso, é Sim, importante você para não nossa gosta. vida, porque você precisa do equilíbrio na vida, que é corpo, mente e alma. E se você não buscar isso, você está sempre... Você não vai conseguir acessar a plenitude e a prosperidade, né? Que eu falo que a prosperidade não tem nada a ver com coisa material. Sim. Se você entender
que você não precisa de nada para ser feliz. Exatamente. Né? É isso. Mas eu busco isso na academia. Então, por exemplo, algumas academias que eu já frequentei, você chega, tem um ambiente mais gostoso, um ambiente tranquilo, todo mundo conversa. A Reebok, eu fiquei lá 7, 8 anos na Reebok. Qual delas Então, que você na Cidade Jardim. Cidade Jardim, é. Então, Roger foi meu personal. Eu tava vendo o Roger hoje, agora. Ele Sério? ele tava assim, um dia de cada vez, ele subindo na bicicleta. Ele é Ele é Você demais. conhece o Roger? Conheço. Gente, ele é sensacional, né? O Roger eu fiz Kenpo havaiano com ele. E... O Roger é um cara que realmente, ele é um cara que com toda tudo aquilo que desafios. aconteceu, ele continua bombando de aluno. Ele, com todas as dificuldades físicas dele, que cada vez foi piorando, né? Ele continuou bombando de aluno. É um negócio assim que é surreal. Isso é ser um profissional, né? É ser. É o ser. É exatamente. Não, ele é um exemplo. Ele é um cara demais. super positivo. Eu nunca vi ele reclamar. Ele mesmo se zoa, né? Ele mesmo se zoa, é doido. verdade. Então eu tenho muito carinho pelo Roger. É um cara realmente sensacional. Eu fiz aula com ele há um bom tempo. Com o Enzo também. O Enzo com ele. E também o Enzo, na época eu fazia aula com ele, ele falava de teologia, que ele estava estudando teologia e estudando... Esqueci. Filosofia? Filosofia. Ô, gente, eu sou apaixonada por isso também, né? Que eu tô chegando... Engraçado que essas coisas vão mudando, porque eu já sou louca por filosofia. Eu tenho um monte de vontade da teologia, porque eu acho que tem tudo a ver um com o outro. É tudo a mesma E coisa, não, na verdade. Né? Então... Né? Você estudou, Fred, isso? Não, essa parte não. Mas você não tem vontade de filosofia? A filosofia, pra mim... Pô, é sensacional. Vou te falar, se você estudar, Isso. Fredão, você vai dar uma destravada. Nossa, Fred, é Eu verdade. tenho umas metinhas ainda pra... Mas eu gosto muito também de Epiteto, Marco Aurélio, eu curto demais e realmente abriu minha mente. Mas eu falo que o ambiente da Reebok lá era um ambiente muito mais, eu não sei te explicar, era mais leve, mais família, não sei. A gente sentava lá na frente do Fit Food. Uma delícia, aquele Depois Fit Food, quero meu Deus. eu quero um dinheirinho, tá fazendo propaganda do Fit Food. Pede pro Chama ele, o Pepito, Pepito, por favor, Pepito, manda desconto Pix. pra gente, ó, os Eu vou três. deixar o Pix aqui embaixo. E... Chama o Pepito pra ver, que o Pepito tem história pra contar. Tem? Então vamos chamar ele. Vamos, Gosto Pepito, muito dele. Pepito é old school. Eu não tenho tanta intimidade, mas eu tenho um carinho muito grande, que ele é uma pessoa muito simples, Muito. educada. Muito. Admiro muito ele. Muito. E vamos marcar. Então, se você quiser, já fica esse convite. Ah, você sim. trazer ele, você vai sentar aqui do meu lado e a gente vai trazer o Pepito aqui pra você Super. Nossa, vou adorar. falar com ele. Então tá fechado. Fechado. E a gente ficava lá na frente do Fit Food, me dando risada e trocando ideia, juntava uma mesa assim com 10 negros. Era um negócio muito agradável. Agora, depende de academia, né? Muda esse ambiente, né? Muda. Peraí, só uma vírgula. De quando você tá falando? 2010, 2009. Você vê o tempo? É o tempo. É o tempo, cara. o A gente tempo. vai falar, ela vai se ela É o tal- lembrar, tá. por exemplo, o Runner. Era a mesma coisa. Festas, Ah, gente, as festas encontros, da Honey. na quando academia. Tinha umas festas em hotel, que ele fechava hotel. Meu Deus, quem me viu mentiu. Era demais aquilo. Fique em festa, fico na festa. O que faz aqui, fica aqui. E era Ninguém sabe de nada. Ela que tá falando, gente. Eu não sei Eu- nada. E assim, a gente não tem isso hoje mesmo, até porque eu era interna, eu era contratada da Bodytech, e mesmo ali a gente não tinha. Hoje em dia não tem, porque na época da Honey era aquela coisa, a gente ia para essas festas assim, todo mundo se juntava, qualquer coisa, curso, festa, ficava aquela palhaçada, a gente se juntava, a gente ria muito um com o outro, falava muita Todo mundo besteira. ainda tinha aquela parte do respeito dos mais velhos. Tinha muito, Hoje muito. você acha que mudou também a Reebok? O ambiente, você acha? Pelo tempo? Faz muito tempo que eu É porque não vou. mas tem professores ainda da old school lá que eu sei que tem Roger, Tem, o Enzo. tem Ricardo o- Lima. Tem o Ricardo Lima, tem o Luiz Carlos, que é o que dá O Ale, não sei. Ah, o Luiz Carlos tá na Bodytech também, dando. Tá na Bodytech também. Gente boa. O Ale, eu acho que dá personal lá. Tem uma galera. A Alexandra, que é coordenadora O até Ivan, que hoje. era também O Ivan coordenador. fez faculdade comigo, acredito. É. Então, o Ivan é um dos únicos que tá na área. O fez faculdade Ivan, comigo. eu trabalhei com ele, puta, um tempão também. Nossa, Porque, assim, essa galera consegue segurar. É que eu falo, pode ser o tempo que vai mudando. Mas, por exemplo, tem academia, né? Porque da última vez a gente já falou nomes, não vou falar mais. Não. Mas tem academia que você chega que o ambiente, eu cara, gosto de parece eu uma gosto de falar guerra. nomes. Então, a gente também é que nem você, que eu falei assim, vamos pegar um pouquinho mais leve. Só que o pessoal depois você vai entender, vai te olhar diferente. Porque tá. o pessoal, o primeiro episódio nosso, quem quiser pode assistir, que fica curioso. Tá lá. Tá lá. Tem pi. Mas é assim, porque eu também não tenho osso na língua. Né? Eu Sim. sou verdade, eu sou
energia, eu sou impulsivo, né, Fred? Qual é o seu signo? Sagitário. Ixi, é livre, que a rodinha sim. no pé. É livre, Rodinha no isso, pé, livre, exatamente. gente boa, é o signo mais gente Total. boa. Não, o que eu falo, amigo, eu sou amigo de verdade. Mas não vem dar de mané comigo, dar de louco, que aí acabou a amizade Sagitário é também super de bem rapidinho. com a vida. Então, a gente... Mas tem pessoas que sei lá, dá a impressão, não tem aquela unidade. Eu falo muito Não de tem. unidade. Então, você entra num lugar, cara, parece que tá um competindo com o outro. Eu falo Tempo até todo. os professores de sala. Mas Nem só personagens. Então, não tem aquela coisa gostosa, aquela amizade. Existe um ou outro, poucos, né, Fred? Raros. Mas é o que a gente estava falando, vai entrar na parte do respeito, entendeu? Sim. Como a parte praticamente da minha geração, então a gente brinca, a gente zoa. Sabe que qualquer brincadeira é brincadeira. A gente não se ofende, porque a Não. gente sabe do sentimento, que é um Exato. sentimento bom. É a mesma coisa. Vai, vamos supor, o filho, você dá bronca no seu filho. Mesmo que seja bravo, mas seu filho tem certeza que você ama ele. Então ele não vai guardar raiva de você, Não, né? Um verdade. negócio assim. E a nova geração não entende isso. Tanto é que assim, eu tô chegando, tá lá e chega ela gritando. Ai, eu olho pra ela, tá, só se for pra você um bom dia. Aí já viram. Quem não conhece, Só se for pra você. Bom dia, Fred. Meu o ursinho. pessoal fala, nossa, que cara mal educado. Mas não, eu tô brincando, cara. É um carinho diferente. Nós verdade. acostumamos É que vocês assim. criaram já uma intimidade. Exato, né? exato. E ele é Agora- um ursinho bravo. Isso. A gente pega e assim, aí tem a nova geração, a molecada, nem te olha na cara. Não olha na Você cara. passa assim olhando pra ver se alguém te dá um bom dia, ninguém te olha, cara. Não olha na cara. Aí você fala assim, então tá, né? Eu Mas vou... isso, deixa eu perguntar para vocês, que eu já perguntei acho que isso pro Fred. Isso é orientação da gerência, da diretoria, esse tipo de comportamento? Porque eu vou te falar, eu fico besta que até os... Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar bom dia, boa tarde, eu gosto de cumprimentar, eu gosto de olhar no olho. Claro. Mas tem muitas pessoas em determinadas academias que olham para baixo assim, não olha na tua cara, sai andando e faz que você é fantasma. É. Tipo, você olha assim, tá esperando, a pessoa, pum, olha para baixo. Olha para baixo e fala, pô... Eu acho essa coisa de você ser mal educado nesse sentido pode ter a ver, tem uma questão geográfica forte, eu acredito, porque eu acredito que assim, eu vejo muita diferença quando eu tô em Belo Horizonte, que a família do meu marido é toda de lá, eu vou muito pra lá, as pessoas são muito mais assim, elas se falam muito mais fácil. Elas se olham em qualquer lugar, ei, tá boa, ei, tá tudo assim, é o tempo todo. Legal. Então, assim, tem uma questão geográfica, que eu acho que São Paulo é um lugar mais frio nesse sentido. ser. Agora, na questão, às vezes, da pessoa ser um pouco mais arrogante, os novos formados, porque o que acontece? A pessoa entra hoje para trabalhar na sala da musculação e ela já entra com o tempo contado na cabeça dela. Não é que nem antigamente. Antigamente a pessoa trabalhava na sala de musculação por trabalhava eternamente. Exato. E aí tinha personal, vinha, ok, mas eu continuo na sala. Você não largava o seu trabalho. O personal atual, a pessoa se forma já pensando nos alunos de personal. Então, a pessoa se forma novinha, não tem experiência, só que ela acabou de se formar, o coordenador ou quem for da academia já começa a indicar aluno. E aí, o que acontece? Infelizmente, na nossa profissão, ainda tem uma questão visual muito grande. Então, às vezes, o personal que é bem bonitinho, ou a bonitinha, ela chama mais atenção fisicamente, não porque a pessoa tenha interesses, assim, Sim, sentimentais pode. com ela, mas Mas porque falar, se ela tem aquele corpo, chama vai ser mais atenção. fácil. É, isso. E aí ela acaba indo naquele, aí aquele de repente dá aula pra alguém que é famosa. O cara se formou ano passado, porque ela pegou uma aluna famosa. Aí Que dá todo até mundo de quer graça fazer. a aula só pra Isso. fazer o oba-oba. Aí todo mundo quer fazer aula com fulano porque ele tem aluna famosa, porque acha que é a referência. Então, isso existe na nossa área. Aí a pessoa fica lotada de personal com um ano que é formado e ela fica assim, se achando a última Coca-Cola do deserto. Né? Que tá na crista da onda, que é do nosso tempo. Vamos falar a linguagem do nosso tempo. Crista da onda. Na crista da onda. Você entregou a idade. Então, entreguei total. Então, eu acho que muito isso aí é uma coisa que a gente se incomoda muito com essa questão, né? Mas isso não tem regra, Porque né? eu falo, cara, eu tô numa fase na vida que eu enxergo que ninguém é mais que ninguém. E eu Então faço tá, você enxergando isso, você entrando numa recepção, você partindo num sofá, onde tem vários profissionais e ninguém te olha na cara, ninguém te cumprimenta, não é Horrível. nem de... É falta de educação. Total. É falta de Mas educação. você Total. sabe, Fred, que isso me incomodava. Eu vou até deixar uma dica aqui pra vocês. O que os outros fazem Sim. diz respeito a eles. O que a gente faz diz respeito a gente. Perfeito. Eu vou te falar, você me incomodava mesmo, brother. Eu Eu não chegava e sei, falava pra mim, você acha que pra mim não me incomodava? então, eu acho que chegava pra mim- lá, a galera não olhava. Hoje, não quero. Sim, É o sim. hashtag, É. tá tudo certo. Tudo certo. Adoro. Vou te dar a camiseta. Vou te dar, você vai usar da hora. Amei, vou usar. Tá tudo certo. Então, assim, pô, tá não sei o que, o cara foi mal educado.
Hashtag tá tudo certo. Porque pra que eu vou me carregar? Pra que eu vou me importar? Aquilo vai o quê? Prejudicar o meu dia. Verdade. E eu me prejudicava, Patrícia. Não, mas porque a gente... Eu tive... E assim, Porque você que também, você falou que é espontânea, expansiva. A gente quer isso, pô, quer contato, quer todo mundo alegre. Mas né? eu chego lá, assim no sofá, quando eu chego de 5 horas da manhã, 5h30, que eu chego assim, tem um pessoalzinho, uns 4 no sofá, falando, a luz do dia tá chegando, gente. Eu faço assim, ó. Aí eles com aquela cara assim, ó. Que pior que Aí- isso mesmo. Só que eu começo a quebrar. Só que eu quebro o gelo deles. Eu já sento, já deito no colo de um. Eu fico brincando. Mas assim, eu fico brincando. Mas é que pra mim, tanto faz. Porque no final Exato. eles acabam brincando. Exato. Mas assim, você vê que as pessoas têm uma frieza. Ou tem gente também que não gosta, às vezes, do jeito expansivo. Eu sei que tem gente também que... Eu acho que não são tantas tem que pessoas, respeitar, vai. tem que respeitar. Mas algumas pessoas talvez não gostem, né? Mas a gente respeita. Mas eu acho que sempre uma pessoa alegre... Sempre vai fazer bem, Vai fazer né? diferença. Sempre vai fazer bem. Então, assim, é muito ruim uma pessoa amarga do seu lado. Por que eu falo? A academia tem que ser um ambiente agradável, Sim, leve, né? sim. Agora, você vai, você sente um peso, você sente uma competitividade, sabe? Assim, eu não estou julgando, né? Mas é o que eu sinto, né? Eu não estou julgando se é certo ou errado, é o que eu sinto. Então, a competitividade lá é absurda. Eu não sei se ainda existe... Porque eu lembro na Reebok que não tinha tanto. Na Reebok o pessoal era mais brother. Sabe por quê? Era mais brother. Sabe uma coisa que tem na Reebok que agora está começando no Iguatemi? Dividir aluno. Então, por exemplo, na Reebok era muito normal o meu aluno fazer aula de boxe com o Roger, fazer aula de não sei o que com o outro, e tipo, ter 3... Era muito comum. Ou, por exemplo, fazer 2 dias comigo, 2 dias com o outro. Tinha isso, era muito comum. Acho que por isso que não tinha essa coisa lá. Até hoje não deve ter. Ali no Iguatemi onde a gente está, era muito difícil. Hoje eu tenho alunos que eu divido, mas assim, eu tenho e para mim tudo bem. Mas é meio raro ali, porque parece que você está tomando aluno do outro. Um cara mais velho. Divido com o Rodolfo e divido com a Anasco. O Anharco. Você entendeu? Cara, o é Anhasco? diferente. O Anharco. Mas eu vou te falar, Cara mais velho. o que a gente está comentando aqui, é que eu falo de novo, não é crítica, porque a gente não tem que julgar ninguém. Jamais. A gente não tem que julgar ninguém. A gente só tenta passar, né, Fred e Patrícia, que as pessoas comecem a pensar um pouquinho mais, refletir sobre a postura, né, que é o que a gente vai falar, para impactar o mundo. Mas como que você quer impactar o mundo? Você começa mudando você mesmo, mudando as suas atitudes, mudando os seus pensamentos, que aí você começa a mudar o seu comportamento, o teu comportamento você muda o teu ambiente, o ambiente você muda um todo. Exato. Cara, imagina se todo mundo começar a refletir um pouquinho sobre isso. Se você não gosta de dar bom dia, não dá boa noite, tá tudo certo. Mas para um pouquinho e pensa com o coração. Você tá feliz? Eu posso fazer uma aposta com você que você não é uma pessoa feliz. Não é, gente. Porque é o mínimo, é o básico, é o relacionamento entre ser humano, é a troca de carinho. É gostoso trocar. Poxa, é demais. É gostoso. Então Isso você é fala assim, não, é meu jeito, eu sou assim, eu sou feliz assim. Eu vou te ouvir e vou te respeitar. Sim. Mas eu quero que pare aqui e reflita. Você realmente se sente feliz? Você, em nenhum momento na tua vida, fala, nossa, nem eu tô me aguentando. Mas sabe por que as pessoas não se aguentam? Porque elas não se conhecem. Elas não buscam realmente se entender. E elas querem ficar passando algo para a sociedade, que elas têm que pôr aquela capa. E aí chega uma hora que ela não se aguenta mais. Sabe que isso que você está falando é muito real. Eu tive vários momentos. E eu tive um momento... Tem uma coisa muito... que eu ia deixar para falar em algum momento, que é o programa Mais Que Ver Fit que eu tenho, que já fazem 12 anos, começou como projeto, e ele é dentro de ele é um ministério de uma igreja, né? Legal. Que é o Ministério de Mulheres Mais Que Ver, e aí tem o Mais Que Ver Fit. E isso já vem... É a 12ª edição que a gente vai fazer. Isso foi crescendo, tudo... a gente foi montando, as bispas liberaram para eu montar isso, e isso é nacional, aí tem programa de televisão, dessas coisas todas. E aí, isso foi um grande aprendizado para mim, porque o que aconteceu? Eu comecei lá, parecia uma carrasca. Acho que vem com o negócio lá do Quem Perde Ganha, do programa. Parecia uma carrasca. Eu era irredutiva. Porque você tá com obesidade. E eu era aquela coisa de querer fazer sofrer, tem que fazer no sofrimento. E aí as coisas vão mudando. E você vê. E eu fui mudando junto. Aí eu tinha uma arrogância, um nariz empinado. Tinha mesmo, Patrícia? Eu tinha, às vezes, assim, eu tinha um negócio assim do tipo... Eu não demonstrava as minhas fraquezas, que eram outras, porque eu não tinha fraqueza no sentido de disciplina
com alimentação e com atividade física, mas tinha fraqueza em outras áreas da minha vida, que inclusive foi essa fase toda aí, separada e tal. E aí eu fui, então tiveram momentos ali que pontualmente assim, em algumas edições, que eu tive que abrir rasgar meu coração e falar, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso, sabe assim, ser humilde o suficiente para falar, porque o Mais Que Fit é assim, as ex-participantes viraram minhas moderadoras, então elas me ajudam a cuidar das novas participantes. E eu tive que abrir meu coração para elas. Então, assim, toda aquela minha máscara, isso foi o começo de eu começar, de eu melhorar comigo mesma, de eu começar a abrir meu coração e ver que eu precisava ser curada de um monte de coisa dentro de mim, que eu precisava cuidar disso para que eu pudesse crescer na vida, né? Crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, crescer em tudo. E aí eu fui melhorando nisso. Aí eu tive um problema muito sério com a minha filha, né? Minha filha do meio. Eu tive que abrir isso numa época do Mais Que Fit com elas. E aí todas elas super cuidavam de mim ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu cuidava, elas cuidavam de mim. Bacana. E hoje, uma troca, né? É uma troca. E hoje o que elas falam pra mim é assim... hoje meu comportamento com elas é outro. Que é meio que de igual para igual. E elas me respeitam muito... Mas eu não tenho, assim, eu respeito elas muito mais, porque antes não era assim, antes eu era chefe, sabe, chefe. E hoje Você é líder. talvez eu seja mais líder, né? Então eu tenho essa coisa com elas. Eu falo que eu preciso de ajuda, né? Eu busco ajuda, porque eu falo que todo mundo tem que se equilibrar mesmo. Então, eu posso estar equilibrada aqui, mas aqui eu não tô. E ali, nelas, muitas delas são muito equilibradas em coisas que eu não sou. Que legal. E aí a gente vai se ajudando. Então você vê, algumas estão na obesidade, mesmo as minhas moderadoras, que já emagreceram lá atrás e engordaram de novo. Mas elas têm uma condição em outras áreas de me orientar, de mandar uma oração para mim por áudio, de falar comigo, de se preocupar comigo, sabe? E assim, e a gente vai trocando, né? Só que para eu chegar nesse ponto, eu tive que realmente me desfazer. Hoje eu não faço questão de aparecer. Antes eu tinha que estar lá, eu tinha que aparecer, eu tinha que fazer o negócio de aparecer lá do treinão, eu tinha que fazer o programa da televisão, porque tinha um ego, eu sempre fui muito exibida, né? Eu acho que, e eu vou falar assim, é bem recente, acho que de uns 3 anos pra cá é que realmente eu desencanei de tudo isso. Que show, cara. Eu gosto, óbvio, mas eu não faço, não é mais isso que me move. O que te deu essa mudança de mentalidade? Porque você vai sofrendo, você vai bater na cabeça. Você vai começando a ver... Você não vai se aguentando mais. Não, você vê que você tá sozinha, você tá errada. Você vê que você é fraca, entendeu? Você não tem essa força, você cai na real. Você vive uma coisa que você sabe que não é real. É doido. Então, assim, eu acho que nas devidas proporções, até pessoas que ficam nessa coisa de cuidar demais do corpo. Nunca foi o meu caso, porque eu nunca fui uma atleta, assim, essas coisas. Mas a pessoa que cuida demais, mas ela é super infeliz, porque ela fica ali, horas ali treinando. O que eu falo, Patrícia, você falou de ego bastante. Eu falo, a pior coisa é o apego. Pelo ego. Apego pelo ego. Então, assim, o ego quer dizer pelo ego. Então, tudo que você vive pelo ego, apegado, você sofre. Sim, sim. Então, se você... O que hoje, principalmente o pessoal da igreja, fala muito de idolatria, né? O pessoal fala, idolatria santo, idolatria não sei o que, o pessoal critica. Não tem nada a ver com isso, não. Tudo aquilo que você idolatra... Qualquer coisa, né? Do material, você vai sofrer. Então, se você se apegar ao teu corpo, você vai sofrer. Tá. Se você se apegar ao teu carro, você vai sofrer. Se apegar a qualquer coisa. Eu vou falar um negócio aqui que é forte, mas é para vocês pensarem. Se você se apegar ao teu pai e à tua mãe, você vai sofrer. Total. Você tem que ter respeito, você tem que ter amor, você tem que ter carinho, mas não apego. E ao filho você tem que fazer o teu filho. O teu filho foi feito para o mundo. Foi feito para ser livre. Então você não tem que se apegar ao teu filho. O teu filho não é seu, o teu filho é do mundo. Sim. Nada é seu. Sim. Tudo é do mundo. Sim. Então, se a gente começa a ter esse entendimento, a gente sofre menos. Então, o que aconteceu com você? Você estava apegada à sua imagem. Apegada... A imagem de poderosa, de chefe ali, de líder do mais... chefe do Mais Que Fit, né? Só que quando você vive pelo ego, você vive por uma vontade que nem é sua. É vontade que o ambiente que você vive coloca em você. E você se distancia do quê? Da tua verdade. Da minha verdade. Por isso que você cria um vazio dentro de você. Quanto mais você viver pelo ego... menos você está vivendo a sua verdade. Aí entra em depressão e ansiedade. Entra, e você se sente desmoronando, e assim... E quando você vê, você está aqui, ó, só que aqui que é o mais importante, que é você cuidar da sua família, da sua base, está abandonado, você não está cuidando daqui, porque você não tem nem estrutura para isso. Né? Então eu comecei a ter essa consciência e melhorando. Esse foi um desafio superado, então, que eu acho que é importante você colocar realmente aqui, né? Total. E aí eu fui superando muitas coisas. Quando eu conheci meu marido, que eu casei com ele, eu tinha os meus outros filhos, eu sofria e queria botar a culpa nele, não falando pra ele, mas eu achava que ele tinha que ser pai dos meus filhos.
E eu demorei para aprender que ele não ia ser pai dos meus filhos, que meus filhos têm pai. E quando eu me desprendi disso, eu passei a olhar ele diferente, porque senão você também coloca coisa na sua cabeça que você atrapalha o andamento da vida porque você quer. Você não pode querer transformar ninguém. Exato. Pessoa, você tem que, ou você aceita a pessoa como ela é, ou sai fora. Oi, sai fora, gente. Porque, assim, ninguém muda porque você quer. Não. Ninguém muda. O que você tem que entender, as pessoas, cada um é de um jeito. Eu falo que no relacionamento, principalmente de homem e mulher, de casal, Sim. ninguém é perfeito. Não. Agora, quais valores que você valoriza na pessoa que está do teu lado? Exatamente. É isso que você tem que levar em consideração. Ah, mas você não me dá bom dia, você não me dá boa noite. Eu falei, peraí, mas eu trabalho, eu te respeito, né, te dou carinho. Agora, porque eu não dou bom dia, eu não dei boa noite, você tá falando, então esse é o valor que você dá? Exato. Então vai procurar a tua turma, vai procurar um que vai te dar bom dia, boa noite, mas vai te chifrar, vai te trair. Se é esse o valor que você precisa, tá tudo certo. A escolha é sua. Só que assim, a partir do momento que eu decidi estar com o Fred, ninguém é perfeito. Porque eu pergunto para as pessoas, você se acha perfeito ou imperfeito? Você sabe que existe uma dicotomia na vida, né? Existem duas verdades mesmo sendo opostas, sabia disso? Quero saber, discorra. Então vamos lá. Se eu falar pra você, você se considera perfeito ou imperfeito? Oh, meu Deus. Eu vou falar imperfeita, porque eu não conheço... na minha cabeça é imperfeita. Então, você é perfeita com a sua imperfeição. Não existe o perfeito, Sim, certo? Entendi. Existe aquilo que a gente quer alcançar. Só que a gente, com a nossa imperfeição, a gente é perfeito. Por quê? Pega uma engrenagem. Não existe um dente para cima, outro para baixo, outro para cima, outro para baixo? Sim. A engrenagem é imperfeita. Mas com a engrenagem é o que dá tração e gera movimento no mundo. Então, com a sua imperfeição, o que é imperfeição? É a sua não igualdade ao outro, na verdade. Sim. Você não é igual ao outro. E as pessoas chamam disso de imperfeição. Sim. Porque o que é perfeito para você pode não ser perfeito para mim. Sim. Então é totalmente subjetivo a perfeição. Isso sim. Então você fala assim, pra mim, Fred, você é perfeito. Fala, não, André, eu não sou. Ou chegar pra você, eu sou perfeito pra mim. Verdade. Então você tem que falar, eu sou perfeito na minha imperfeição. Na minha imperfeição. Perfeito. Não, e até falando esteticamente, porque todo mundo tem gosto pra todas as pessoas, né? Então a pessoa não precisa ser de tal jeito pra alguém gostar dela, pra alguém se apaixonar por ela, né? Eu tô casado. Patrícia, É o meu caso. O Fred conseguiu Fred, casar. cara. Se o Fred conseguiu, Eu pode. consegui. Eu consegui. Mas você sabe que isso é importante, e é por isso que eu falo muito que as pessoas têm que se descobrir. Elas têm que entender quem elas são. É verdade. Porque senão você vai estar sempre pautando a tua vida de acordo com o que a sociedade e o sistema diz que é verdade. Mas é tudo mentira. É tudo É mentira. tudo mentira, total. Até porque tudo é direcionado, Patrícia, para o mundo capitalista. Então assim, você tem que ser magro, você tem que ser... Lógico, existe a parte da saúde, Claro, que é uma claro, coisa. claro. Você precisa ser saudável. Sim. Se você for um gordinho, saudável, tá com triglicérides ok. Sim. Tá com a... O que mais, porque- professora? O que tudo mais? É porque, Tudo, na tudo, verdade... tudo. Colesterol. É o Colesterol, mas você tá biotipo, gordo, né? mas toma um banco. Cara, você tá saudável, você tá se sentindo bem, você é feliz? Tá tudo certo. Não, mas eu quero ficar trincado. Aí vai que nem a gente vê nos jornais, aquelas meninas que são bonitas, ou homens também, rapaz. Não, vou fazer o HD lipo XYZ. Aí morre, aí fica com a boca torta, Isso aí vai é um tomar água, negócio. começa a vazar. Mas isso tá bem assustador. Não é, cara? Mas isso que você agora tá estou falando- rindo, agora estou chorando. Você não sabe mais as pessoas, cara. Mas você sabe que em relação a rosto tá um absurdo, que rosto já larguei mão, mas o corpo, as meninas novas estão fazendo assim, aquela lipo, é lipo HD, aquela que fica com o abdômen todo rasgado, é isso? Gente, assim, eu só vejo menina com isso, que é perfeito, fica perfeito mesmo. E o bumbum, assim, e menina nova, muito nova. Assusta. Eu acho que assim, Muito eu falo que cuidar da aparência também entra no nosso assunto da postura. Muito. É importante, porque ele vai te trazer. Não é importante pela aparência que você vai gerar para o sistema ou para a sociedade. A aparência é importante para a tua autoestima. Com certeza. Tudo que a gente faz na nossa vida, Patrícia, tem que ter a ver com a gente, não Sim. tem nada a ver com os outros. Com certeza. Então assim, eu me sinto melhor, a gente apoia, faz, mas não faça pelo outro, não faça para atrair atenção, porque às vezes não vai nem atrair atenção. Não. Agora, você fala assim, não, eu preciso porque eu não tô bem, eu acordo chateado, eu acordo triste, desmotivada com o meu corpo.
pô, vai pra cima, Vamos pra contrata a cima. Patrícia, o Fredão aqui, Sim, vamos pôr vocês em ordem. sim. Agora, é isso que você tem que buscar. Você tem que buscar ser feliz. Ser feliz. E não Ser feliz. estar bonito. Porque tudo ser bonito, não existe o ser bonito. Não, estar bonito, se você tá feliz, você reflete. Você o negócio, reflete. sai assim, né? Eu tô Olha o Fred, com 42 anos. Olha como o Fred é feliz. Não, eu falei, ele é muito feliz. Não, ele não aparenta 50 anos. Nossa, não era 60? Então você tá bem demais. Não é na idade da Madonna? Corta essa parte que eu vou responder. Mas põe os pi aí agora. Pi, A idade da Madonna. Mas é bem isso. Eu até brinco esses dias. O pessoal falou: Nossa, André, mas você é jovem. Uma pessoa mais jovem que eu, advogado. Eu fui num jantar de negócio, todo mundo de blazer e tal. Eu fui de moletom, tênis e camiseta. Porque esse sou eu. Eu não preciso ficar mais. Eu já passei dessa fase. Eu usei terno em gravata com 15 anos de idade. É mesmo? Comecei a trabalhar desde os 14, 15 anos, eu usava terno. Legal. Porque no trabalho que eu ia trabalhar, o pessoal chegou pra mim e falou assim: você vem trabalhar que nem maloqueiro. Oh, mas que legal o seu pai que botou você pra trabalhar Não cedo. falei que botou, não. Não foi, não? Mas isso Todo aí- mundo joga pra ele. Não, É tudo teu bem. pai. Não. Mas você tirou isso de algum exemplo que eu tinha ali. De alguma coisa. Não foi do... O meu pai trabalha Você desde tem a personalidade, cedo, sim. claro. Mas quem me apoiou mesmo foi minha mãe. Mas quem partiu de mim trabalhar. Mas que legal isso, gente. Legal. Porque às vezes você vê famílias beneficiadas, porque pelo jeito que você falou, vocês tinham uma condição... Seu pai, uma condição boa. Não, eu não precisava trabalhar. Eu precisava. não trabalhei pela necessidade Sim. de trabalhar. Mas eu falo, um dia a gente pode fazer um podcast também que vocês me entrevistem. Eu quero. pronto. Eu topo. Pode ser pronto. Mas aí eu vou contar a história pra vocês, que eu acho que é muito bacana. Mas eu acho, Patrícia, que realmente é isso, né? O old school, a gente vem de fato querer trazer pessoas que tragam a velha guarda do respeito, dos valores, da família, que é isso que a gente está precisando resgatar e é isso que não deve mudar nunca. E a gente tem que passar de filho para filho. Lógico, a tecnologia muda, o modo de se relacionar vai mudar, mas o respeito, valores, a gente não pode mudar. Com certeza, André. Para a gente manter esse ambiente gostoso e agradável e ser cada vez mais feliz. Exatamente. Não é estar feliz, o estar é momentâneo, o ser é eterno, que vem da alma. Então Exato. sempre procure ser e Ser. não estar. Então você hoje está bonito, eu hoje estou magro, eu hoje Sim. estou rico. Só que não tem nada a ver com estar, tem a ver com ser. Com ser. O ser Tudo. é eterno, o estar é momentâneo. Exato. Então é isso que a gente Maravilhoso. precisa entender e despertar para a vida, despertar. Não, maravilhoso. Eu adorei. E você sabe que isso... Aí eu lembrei de uma coisa agora que também, você falando disso... Eu penso nos pilares de uma educação de uma criança que não tem regra, mas são pilares. E uma das coisas que eu fiz com o Max foi assim, uma coisa que eu acho importante é você ter a base da família, ter paz nessa família, ou pai casado ou não casado, mas ter a paz. Então essa é uma base. Segunda base é espiritual, é você, independente da religião que você segue, você aplicar essa questão espiritual no seu filho para que ele tenha temor a alguma coisa, você tenha ali onde se apegar, né, aquilo... Depois a Uma gente vai disciplina. conversar, a gente vai fazer um bate-papo. Ela falou duas coisas, temor e apego. Aí depois a gente vai... Aí é um outro podcast Vamos que falar vai ser de- gostoso. vamos. Porque a minha mulher hoje, ela tinha essa questão do temor. Quando eu tirei o temor dela, Sim, ela sim. virou Sim, mas foguete. então, mas eu não sei se o temor que você estava querendo dizer é um temor no sentido ruim. É no sentido ruim? eu acho que a gente não deve ter temor e medo a nada. Entendi. Mas aí são, vai O que eu ser um quis- papo que a gente vai... Sim, talvez o temor que eu quis dizer, o sentido é no respeito. É aquela coisa de você ter Ah, respeito aí sim, e limites, respeito, entendeu? aí sim. Foi nesse sentido que eu quis dizer. E aí, o que aconteceu? Aí eu pensei, uma coisa que eu sempre falei na minha vida é que eu sinto falta daquela matéria, educação moral e cívica, que eu acho que a gente tinha que ter isso na escola de volta. Por quê? Ninguém sabe cantar hino nacional, mas as crianças estudam em escolas, entendeu? Por exemplo, meu filho estuda na escola suíça, ele não vai, qual que é a chance dele aprender a cantar o hino nacional na escola suíça? E você tem que ter uma questão de saber cantar o hino, que parece uma coisa boba, mas não é. Eu não acho bobo, eu acho maravilhoso. Eu choro toda vez que termino o hino nacional. E tem princípios de cidadão que você não aprende, gente. Se você não tiver na sua casa estruturado para te ensinar, aí que eu fiz. Matriculei ele no Brigadista Mirim. Legal. Que é um curso de 2 anos, que ele vai lá, ele chega lá, tem que ficar assim, ó, no sentido, e não sei o quê. E assim... Disciplina, respeito, perfeito. Aí tem que cantar o hino nacional toda a entrada, aí cada aula tem um tema que é fogo de artifício, o outro é primeiro socorros, outro não sei o quê. Cada coisa nesse sentido. E aí ele se forma. Então, eu coloquei esse pilar a mais para que ele tivesse... A pessoa dele, que tem 6 anos de idade, quando ele tiver seus 8 lá, ele tem essas
esses 3 pontos muito firmados, que é a paz na casa dele, da família, a parte espiritual determinada ali, ele saber, né, que tem um Deus ali que ele acredita e tal, e a parte civil, né, dele saber respeitar, dele saber lidar com esse mundo aqui na prática mesmo, né, pelo menos inicialmente, depois ele vai aprender com a vida. Então eu acho que essa coisa do old school, porque quando eu era criança, todo dia nas escolas cristãs, todo dia a gente cantava o hino nacional e cantava o hino da bandeira algumas vezes. Tá se perdendo. Patrícia. Então eu adorava isso. A gente como educador, que a gente hoje com um microfone, com uma câmera, com um canal, e vocês no dia a dia de vocês, com os alunos, né, trabalhando perto, face a face, Sim. tem uma grande responsabilidade. Que é realmente de a gente fazer com que as pessoas se conheçam, que aí é a base, aí é o início de tudo, e possa viver cada vez melhor, Sim. mas por meio do respeito Sim. com as pessoas. Mas para isso precisa de entendimento. E acho que essa é a base de tudo, é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para que as pessoas assistam, né? Exato. Assistam a esse podcast e reflitam junto com a gente. Exato. E a partir das coisas que a gente falou aqui, elas... Essas experiências que você passou aí, fantásticas. A gente, né, Fred? A gente vai discutindo. Acho que a gente tem que fazer mais alguns podcasts. Ah, né? agora já virei cliente do pessoal aqui. Pessoal do Não, mas é estúdio, mesmo, vai ajudar. super bacana. Ai, pessoal. Mas já estamos na finalzinha aqui, já estamos finalizando. E queria agradecer primeiro vocês aí, galera. Obrigado aí Obrigada, pelo carinho. obrigada. Pessoal aqui Deixa do a gente estúdio. bonita, hein, meu? Gente bonita. É, impecável. Fredão, obrigado, irmão. que agradeço, Mais cara. um dia maravilhoso. Obrigadão, meu. Obrigado pelo carinho. Patrícia, Obrigada. beijão, Fred. obrigado pelo carinho. Nath. Vamos estar mais juntos. Vamos. O Old School começa num podcast, começa num bate-papo, mas a gente vai ter alguns eventos aí presenciais. Que delícia. E todos os convidados do Old School vão estar se encontrando pelo menos uma vez por mês. Para a gente participar de um almoço, para a gente realmente continuar compartilhando experiência e aprendendo um com o outro. Perfeito, perfeito. Quero te bom? parabenizar por isso, assim, isso veio muito de encontro àquilo que eu busco, mas às vezes não tão de forma consciente, como você organizada, como você organizou, mas eu busco muito isso, eu busco esses princípios, eu acho que a gente vai... É legal esse espaço. Não né? é? Esse gente espaço conseguir é maravilhoso. Transmitir, É. para tentar ajudar, para a pessoa entender os estilos nossos de trabalho. Sim. Não, isso aqui é perfeito. O Andrezão. Né? E o parabéns André é uma que- pessoa de alma boa, a gente vê Exato. que ele é uma pessoa do bem mesmo, e Ele uma é. pessoa que está preocupada não só com a parte profissional em si, mas em relação à sociedade, ao mundo em si, né? Uma coisa quer muito deixar além, um um legado propósito. dele. É isso. É o grande propósito, né? Exato. Que eu acho que é bem isso. É isso. É isso aí. É isso. Obrigado, Patrícia. Imagina, Obrigado. que isso. Obrigado a todos Valeu, vocês. Paty. Obrigada. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar, curtir, passa para os amigos, que esse conteúdo foi sensacional. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Beijo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.